Olá a todos, aqui quem fala é Tuian Linhares, eu sou sócio da BioTrainer, um sistema de biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca. Eu quero apresentar para vocês rapidamente como funciona o sistema BioTrainer e qual que é o potencial que ele tem para ser usado como uma ferramenta de intervenção e de avaliação dentro do ambiente corporativo. Quando a gente trabalha com empresas, é sempre muito importante que a gente alcance o melhor resultado possível de cada colaborador que está ali. E muitas vezes é difícil chegar nesse ponto exato. Eu gosto muito dessa curva de estresse do Yerkes-Dodson, que mostra que existe um ponto ideal de estresse que gera o melhor desempenho. Se o estresse for baixo demais, isso indica que esse é um cérebro que não está conseguindo desempenhar o melhor possível dele por falta de energia, por falta de interesse, falta de engajamento. Mas se o nível de estresse começa a ficar alto demais, muitas vezes a pessoa caminha para uma exaustão, uma desmotivação pelo excesso de carga de trabalho, uma incapacidade de alcançar os objetivos simplesmente porque esse corpo e esse cérebro se exauriram e não estão dando conta de manter o bom desempenho, por mais que a pessoa se esforce para isso. Então, existe um nível ideal de estresse, que é o nível que vai gerar o melhor retorno de cada colaborador para a empresa e um resultado mais satisfatório, mais qualidade de vida para todas as pessoas que estão no ambiente de trabalho. E se eu te disser que existe uma forma de medir isso diretamente? Isso é algo extremamente importante, porque muitas vezes no ambiente de trabalho, quando a gente está ali na prática, na vida real, não é fácil avaliar exatamente o que acontece com cada pessoa, saber se a pessoa está bem ou se não está bem, se ela está produzindo tão bem quanto poderia, ou se ela poderia dar mais, ou se a pessoa está prestes a entrar num estado de burnout, de exaustão completa. E então, se a gente consegue transformar tudo isso que está associado ao nível de estresse de uma pessoa em dados objetivos, isso ajuda demais a ter essa visão mais completa de cada pessoa, ter uma visão mais completa do grupo como um todo, de como cada pessoa se parece ou se diferencia do restante do grupo. E isso é uma das coisas que a gente consegue fazer usando o nosso sistema BioTrainer. O BioTrainer tem toda uma parte de avaliação, e a avaliação é muito simples. A gente utiliza um sensor. E, na verdade, existem tipos diferentes de sensores que podem ser usados, tá? E o objetivo é medir a frequência cardíaca e é até mais importante do que isso, um índice chamado variabilidade da frequência cardíaca. Para medir isso, a gente vai usar um sensor na orelha, ou então uma cinta que capta os batimentos cardíacos, ou ainda o próprio celular do colaborador. Ele pode usar em casa para fazer medidas e avaliar diariamente o nível de estresse em que ele está, avaliar vários outros fatores e parâmetros relacionados ao estado de saúde, ao estado emocional. Então, aqui eu vou dar uma visão geral de alguns dos indicadores que a gente consegue a partir de uma avaliação de 5 minutos que é feita. É tudo muito rápido, muito objetivo, e a gente consegue ter esse panorama completo do nível de estresse da pessoa e vários fatores do sistema nervoso a partir de 5 minutos de gravação do sistema, dos batimentos cardíacos. Então, aqui a gente tem um índice chamado índice de estresse, que mostra exatamente aquela curva e a localização dessa pessoa na curva. Por aqui a gente consegue ver se a pessoa está num nível em que o estresse é produtivo ou se isso começa a caminhar para um ponto em que o estresse pode mais prejudicar do que ajudar. Em níveis extremos, a gente consegue identificar se a pessoa está perto de um burnout ou se ela está prestes a desenvolver problemas de saúde em função do estresse exagerado. Um outro ponto muito interessante é que, em várias situações, a gente consegue identificar problemas de saúde antes que surjam sintomas. Normalmente, a fisiologia vai demonstrar primeiro, os batimentos cardíacos vão refletir o estado de saúde piorando antes que a pessoa se sinta mal, antes que ela comece a ter qualquer manifestação de que tem algo errado com a saúde dela. Aqui um outro parâmetro que nós conseguimos avaliar, que é o estado funcional.
Por aqui a gente consegue fazer medidas do esforço regulatório, que é o nível de pressão que esse organismo tem enfrentado, quanto esforço esse organismo tem precisado fazer para conseguir se adaptar e fazer as tarefas do dia a dia. Um outro indicador é a reserva funcional, que mostra o quanto de energia esse corpo ainda tem para conseguir continuar fazendo aquilo que ele tem que fazer, atendendo às demandas que são exigidas dele. Nesse caso aqui, nesse exemplo, a gente tem uma situação de uma pessoa que já tinha a reserva funcional totalmente esgotada, já estava num nível em que ela não estava mais produtiva e já entrando num estado de esgotamento. Nós temos um risco de disfunção que indica qual é o grau de tendência que esse organismo tem de desenvolver problemas de saúde física ou mental como consequência do desequilíbrio do sistema nervoso. Isso aqui funciona como se fosse um sinal de trânsito, mostrando verde quando está tudo bem, amarelo quando a pessoa tem que ficar atenta, vermelho quando já tem algo muito errado acontecendo, que precisa de uma intervenção urgente. Pelo biotrainer, nós conseguimos também ver o equilíbrio entre sistema simpático e parasimpático, que são os dois braços do nosso sistema nervoso autônomo, né? Então, a gente tem aqui um sistema simpático, que é o sistema do estresse, parasimpático, sistema de recuperação e regeneração. A variabilidade da frequência cardíaca, que é um outro parâmetro muito importante, que mostra a capacidade de adaptação e resiliência de cada organismo. E tudo isso a gente consegue numa avaliação muito rápida, muito direta. E aí, para vocês terem ideia de como esse parâmetro da variabilidade da frequência cardíaca é extremamente importante, a gente tem aqui um gráfico mostrando como os batimentos cardíacos mudam de acordo com o estado da pessoa. Então, se a pessoa sente emoções positivas, a gente vai ver um gráfico mostrando uma variabilidade considerável aqui nos batimentos cardíacos, enquanto a pessoa que está sob estresse disfuncional, ela vai ter um impacto em como o coração está batendo. Tudo isso porque o coração, na verdade, ele é um reflexo daquilo que acontece no sistema nervoso. Se o sistema nervoso vai bem, o coração vai refletir isso nos batimentos dele. E se o sistema nervoso não está trabalhando bem, não está eficiente, não está dando conta de administrar a carga de estresse, isso vai aparecer também nos batimentos cardíacos. Além de identificar todas essas questões sobre o que acontece no sistema nervoso de cada colaborador, o biotrainer permite também que você identifique qual é um ritmo respiratório ideal para cada pessoa. Existe um ritmo individual que otimiza o funcionamento do sistema nervoso. Quando a gente fala do biofeedback, então, nosso interesse não é só identificar problemas ou questões relacionadas ao funcionamento do sistema nervoso, mas também intervir. E a gente consegue intervir de várias formas, mas a principal delas é usando uma respiração funcional, uma respiração que é capaz de levar a um equilíbrio do sistema nervoso. Essa respiração, quando praticada diariamente, alguns minutos por dia, começa a modificar a forma do sistema nervoso reagir às coisas e, consequentemente, as pessoas se tornam mais estáveis emocionalmente, capazes de gerenciar melhor o estresse do dia a dia, diminuição dos níveis de ansiedade, bem-estar de forma geral. Tudo isso são consequências que surgem a partir do momento em que a pessoa começa a trabalhar com essa respiração funcional. E não é respirar de qualquer jeito, é respirar com um ritmo individual que nós conseguimos medir e identificar especificamente para cada pessoa. Dentro do biotrainer, nós temos também toda uma parte de treinamento envolvendo esse ritmo respiratório e a pessoa consegue ver em tempo real como que os parâmetros estão mudando, como que o sistema nervoso está respondendo positivamente a cada treinamento que é feito. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma tela de treinamento. E mais incrível ainda é que isso não se limita só a um sistema de gestão, mas a gente tem também todo um sistema que funciona no celular. Então, a ideia é que cada colaborador pode ter o aplicativo BioTrainer instalado no celular dele, fazer medidas diariamente usando a própria câmera do celular para fazer medidas dos batimentos cardíacos ali a partir
do dedo, né, colocado na câmera. A pessoa vai ter esse gráfico de evolução, mostrando frequência cardíaca, como que ela está evoluindo dia após dia, o índice de estresse, que são essas barras coloridas aqui no fundo, indicando se a pessoa está num bom nível de estresse ou se o estresse está mais alto do que seria o ideal. E o sistema parasimpático, a capacidade de recuperação dessa pessoa. E a cada avaliação é gerado um relatório completo, indicando vários desses parâmetros, mostrando para a pessoa como que ela está comparada com a média de pessoas da idade dela, se esse sistema está dentro do que é esperado, uma faixa normal, ou se está muito distante do que é encontrado normalmente. Isso daqui permite a gente explorar vários recursos de intervenção, né? Seja identificando precocemente o estado de burnout, né, o esgotamento de alguém, ou até fazendo comparações dentro da própria equipe, entendendo essa dinâmica de como que cada um responde, como que cada um reage. Dentro do sistema BioTrainer, o gestor do sistema, por exemplo, um gestor de RH da empresa, consegue ter acesso a todos os dados que são gerados por cada um dos colaboradores a partir das medidas feitas pelo aplicativo. Então, ao longo do tempo, a gente consegue gerar esses gráficos super detalhados, mostrando em que momentos a pessoa estava estressada além da conta, em que momentos ela estava se sentindo bem. Aqui a gente tem dois gráficos, né, dois conjuntos de dados bastante diferentes, né? Então, aqui uma pessoa muito bem controlada, uma pessoa com alto nível de estabilidade emocional, e aqui uma pessoa que tem vários picos de estresse disfuncional, tem vários momentos em que as emoções saem do controle e esse organismo mostra que ele está em sofrimento, está precisando de uma pausa e uma oportunidade de se recuperar. Além de fazer essa análise individual, o sistema Biotrainer também permite fazer uma análise de grupos. Então, é possível colocar todos os funcionários de uma empresa ou todos os funcionários de um determinado setor, colocar os gráficos lado a lado e analisar diferentes tipos de parâmetros e, além disso, gerar estatísticas significativas a partir desses dados para entender se uma determinada pessoa está de acordo ou está dentro daquilo que o grupo tem vivido de forma geral, né, e que os dados têm mostrado, ou se tem alguém que tem um nível de estresse muito maior do que o de outras pessoas do mesmo grupo. É possível ver como que eventos específicos, acontecimentos específicos que acontecem ao longo da trajetória da empresa podem afetar positivamente ou negativamente cada um dos funcionários. Tudo isso de uma forma totalmente mensurada, objetiva, e permite que a gente acesse tudo aquilo que vai além do que as pessoas conseguem expressar com palavras, consegue ir além daquilo que as pessoas conseguem até mesmo entender sobre elas mesmas. Os números mostram isso de uma maneira bem clara para a gente. Então, nós temos aqui todos esses pontos sobre o BioTrainer. É uma ferramenta que tem um potencial de realmente transformar a dinâmica do trabalho, melhorar a qualidade de vida dos funcionários de forma geral, gerar informações relevantes para que gestores da empresa consigam tomar decisões, especialmente relacionadas a programas de saúde, saúde mental em especial. E nós então nos colocamos à disposição. Então, aqui os contatos da BioTrainer. Estamos às ordens para tirar qualquer dúvida de vocês e, quem sabe, trabalharmos juntos aí futuramente. Um grande abraço, muito obrigado.